Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, amém? Se você trouxe sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus. Se você puder baixar sua cabeça, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai amado, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de podermos ouvir a Tua voz, sentirmos a Tua presença, sermos impactados com louvores, testemunhos e agora através da Tua mensagem. Que nossas atenções possam retornar ao Teu santo trono e que possamos ouvir a Tua voz nessa manhã. Sairmos daqui desafiados, impactados e termos a nossa vida totalmente transformadas pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 19 em diante. Esse mês, em nossa igreja, nós estaremos falando sobre fé e finanças. E hoje eu quero falar com você sobre quem é o Senhor do seu coração. Quem é aquele que controla a sua vida, onde você deposita a esperança, até mesmo aonde você deposita o tempo da sua vida. Quero ler com os irmãos. Esse texto nos diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas juntem para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem constrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Esse texto, meus irmãos, ele está dentro do tão conhecido Sermão da Montanha, aonde no capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7, o Senhor Jesus está ensinando valores acerca do reino. Ali está reunido os seus discípulos e eles estão aprendendo com o Senhor sobre valores do reino. Em Mateus 6, do texto que nós lemos, ele aborda diretamente entre fé, dinheiro, lealdade e espiritualidade. O texto, ele termina com uma afirmação radical do nosso Senhor: ninguém pode servir a dois senhores. Você somente poderá ter um Deus na sua vida. Você somente poderá servir a um Senhor. E o nosso desafio nessa manhã é escolhermos a quem nós vamos servir. Se é o nosso Deus que nos criou, nos formou, ou as coisas da terra. Muito de nós investimos tempo em tantas outras coisas, recursos em tantas outras atividades, e nós somos dominados por outro Senhor. O nosso objetivo é entender como este ensinamento de Jesus deve moldar a minha e a sua fé. E a primeira lição que eu quero trabalhar nesse texto é que há armadilhas dos tesouros terrenos. Olha o que diz o verso 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouro na terra, mas acumulem tesouro no céu. Nós percebemos que essa expressão, essa palavra tesouro, quando nós estudamos profundamente, ela traz uma ideia de representa aquilo que damos maior valor. Tesouro, quando este texto afirma, diz é aquilo que realmente importa em nossa vida. Tesouro, aqui não se trata de algo que nós vamos esconder, vamos guardar em um cofre, bem escondido. Pode até ser isso, mas tesouro,
ele quer dizer aquilo que nós damos maior valor. Jesus não nos condena a possuirmos. E hoje, nessa manhã, eu não quero falar para você viver uma vida irresponsável, uma vida sem ter os cuidados. Se você puder, você deve fazer um planejamento, cuidar das suas finanças. Não é isso. Nós precisamos entender que o que nós vamos falar nessa manhã é fé e finanças na nossa vida. O que domina o meu e o seu coração. Jesus não condena nós a termos bem, mas sim depositar a nossa confiança nele e não naquilo que nós possuímos. Você já conheceu pessoas que perderam tudo o que tinha? Ou que tinha algo, um carro, um bem, que toda a sua esperança era naquilo e por algum motivo perdeu, e essa pessoa ficou totalmente desorientada. Pessoas assim são controladas por aquilo que ela possui. Nós precisamos entender que os tesouros terrenos são perecíveis, inseguros e limitados ao seu tempo. O texto nos diz que a traça e a ferrugem pode corroer e destruir as coisas aqui da terra. Mas quando eu e você acumulamos tesouros no céu, nada pode destruir. Quando nós aprendemos, nós meditamos na palavra do Senhor, em Provérbios 11:4 diz, de nada vale a riqueza no dia da ira. Em 1 Timóteo 6,10 diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em Colossenses 3 diz, pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são aqui da terra. A nossa mente, a nossa intenção precisa ser voltada para o céu. Muitas vezes nós investimos somente em coisas da terra, estamos investindo em pessoas. Estamos investindo nas coisas do reino. Onde está o seu coração, meu irmão? Em quem está a sua confiança? O que é que arde dentro do seu coração? O que é que motiva a sua forma de agir? A forma como você investe o tempo e dinheiro revela as suas prioridades. Em nossas igrejas, aqui no Jardim Maracanã, é diferente do monte, porque aqui os irmãos são mais fiéis, amém? Esse amém foi tímido, igual amanhã que nós acordamos e toda nublada. Mas é diferente, porque muitas vezes nós falamos, não temos tempo. É diferente, lá no monte o pessoal coloca que falta tempo para eles. Aqui é diferente, que aqui todo mundo tem a disposição em servir. Aqueles que dizem que não tem tempo, eu posso te dizer, não é que você não tem tempo, não é a tua prioridade. A forma como nós investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro, revela as nossas prioridades. Segunda lição que eu quero aprender é que a visão espiritual determina o nosso interior. Versículo 22 e 23 diz, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olhos bons, generosidade, simplicidade, clareza espiritual. Olhos maus, avareza, egoísmo, confusão espiritual. A luz espiritual vem de uma perspectiva correta sobre o que é eterno. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em Deuteronômio, diz, dê livremente e não com má vontade. Em Provérbios 28 diz, o avarento corre atrás das riquezas. Em Lucas 11 diz, se os teus olhos forem bons. Meus irmãos, nós precisamos entender e enxergar as finanças como generosidade ou temor. Nós precisamos entender
que eu e você, aonde colocamos as nossas finanças, revela a nossa maturidade espiritual. Eu quero contar um testemunho que nós passamos esse tempo em casa. Eu e a Ju, como todos acredito que estão aqui, aquele desejo de possuir a casa própria, o apartamento. E numa determinada situação da nossa vida, nós conseguimos comprar um apartamento na planta. E colocamos nossas expectativas naquilo, o sonho realizado, de ter aquilo que era nosso. E eu morava ainda lá no Fazendinha, e o apartamento aqui em Almirante Tamandaré. Eu vinha toda semana para ver como é que estava. Ver se já tinha mais tijolo ou menos tijolo, se já estavam finalizando. Até que um certo momento eu descobri que estava o nosso processo ali para a compra do imóvel, nós já tínhamos investido, já tínhamos colocado dinheiro. Por algum motivo, eles perderam toda a nossa documentação. E nós continuamos pagando. Para resumir e não entrar em detalhes, aquilo que nós possuíamos, a empresa pegou e nós perdemos esse processo que havia ali para conquistar o nosso imóvel. Eles até proporam a gente continuar, porém, o valor ia ser o valor reajustado, isso depois de 2 ou 3 anos. Meus irmãos, nosso coração ficou muito entristecido, porque a nossa expectativa estava naquele imóvel, naquela casa, naquele apartamento. E todo o valor que nós tínhamos colocado, inclusive, nós perderíamos 50% se a gente cancelasse. Deus colocou uma paz tão grande no nosso coração, e eu fui na empresa e fiz como um profeta. Falei bem assim, se vocês estão agindo de má fé, Deus vai pesar a mão sobre vocês, e Deus vai restituir a nós, porque nós não queremos mais este imóvel, porque já nos causou muitos desgastes. E perdemos, meus irmãos, 50%. Mas Deus é tão bom, que esses tempos eu fui pregar num local, e eu recebi como oferta aquilo que eu tinha deixado lá na empresa, o valor. Deus é um Deus que trabalha. Meus irmãos, nós esquecemos de confiar na soberania. A nossa visão espiritual determina nosso interior. Nós precisamos ter paz do Senhor em nós. Nós poderíamos ter processado, nós poderíamos ter feito tantas coisas, e o Senhor falou para nós, calme, eu estou no controle. Como você enxerga finanças, com generosidade ou temor? Meus irmãos, uma alegria que eu tenho no meu coração é poder ofertar na obra do Senhor. Toda vez que Deus tem me dado esse privilégio de viajar o estado, pregando, eu fico tão feliz quando eu recebo uma oferta e eu chego em casa e falo para minha esposa, a quem nós vamos ofertar? Porque isso move a nossa intenção e o nosso coração. Nós precisamos ser generosos em servir ao Senhor, não somente com as nossas habilidades, mas com o nosso bolso. A sua fé ilumina a sua forma de lidar com os bens ou escurecem. A forma que você lida com os bens, como que é? É clara, é límpida ou escura? A terceira lição que eu aprendo neste texto é que a impossibilidade de servir a 2 senhores. A quem você serve? No verso 24 diz, ninguém pode servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Servir, essa palavra quer dizer ser escravo, propriedade exclusiva. Você só pode ser escravo, propriedade exclusiva, ou do Senhor ou a Mamon. É isso que a Bíblia diz. E Mamon quer dizer riqueza, personificada como um senhor rival, um senhor que compete com o nosso próprio Deus. O dinheiro exige devoção, confiança e obediência. Atributos que nós prestamos num culto.
Por isso que nós não devemos servir ao dinheiro. Precisamos sim servir ao Senhor. É dele que nós devemos ser escravos e propriedades exclusiva. Servir a Deus é o que precisamos ser. Em Lucas 16, verso 13, o Senhor relata essa repetição deste ensino. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Em Tiago 4,4 diz, amizade com o mundo, inimizade com Deus. Em Josué diz, escolhei hoje a quem sirvais. Em Romanos 6 nos diz, a quem obedecemos? Desses somos servos. A quem você tem servido? A quem você tem obedecido? Em um curso de finanças que eu fiz, o preletor disse, como é que você vai identificar se você está sendo controlado pelo dinheiro? É só você refletir. Quantas vezes por dia você entra no aplicativo do teu banco e fica lá olhando o saldo? Isso já pode apontar algo. Porque muitas pessoas ficam o dia inteiro como se miraculosamente possa cair um dinheiro lá, e pode mesmo. Muitas pessoas ficam o dia inteiro, e ele relatando, entrando no aplicativo para ver se o saldo aumentou, diminuiu, o que aconteceu. Nós precisamos entender e compreender a quem estamos servindo. Eu acho muito interessante porque quando olhamos para Apocalipse 3,17, ali nos conta a respeito da igreja em Laodiceia, que se considerava autossuficiente financeira, mas de uma forma com a sua idolatria na finança. Essa igreja, essa cidade e a igreja, eles eram muito abastados. Havia ali, a cidade ficava num território onde todo mundo passava. E eles tinham ali bancos muito fortes. Eles tinham ali um colírio precioso para que pudesse melhorar e até curar a visão de muitas pessoas. E essa cidade era muito conhecida por ter uma indústria têxtil muito requisitada. Os tecidos ali eram maravilhosos. Mas o Senhor Jesus diz que a cultura da cidade entrou para dentro da igreja. Então essa igreja ficou autossuficiente, porque eles possuíam toda a riqueza, todo o colírio e toda a roupa bela possível. Mas o Senhor adverte, vocês são pobre, cego e nu. Pobre, vocês não têm condições de pagar a sua vida eterna. Vocês não reconhecem seu estado pecaminoso. Cego, vocês não se enxergam a pequenez que vocês estão. E nu, vocês não conseguem ter roupas brancas para chegar à presença do Senhor. Não é possível, meus irmãos, equilibrar fidelidade a Deus e adoração à segurança financeira. O dinheiro é bom servo, mas um péssimo senhor. Escolha hoje a quem sirvas, se ao Senhor ou ao dinheiro. Examine você, quem ocupa o trono do seu coração, Deus ou Mamão? A quarta lição que eu aprendo, uma vida precisa ser orientada pelo reino. Na continuidade desse sermão, no verso 25 ao 34, reforça o convite, buscai primeiro o reino. Uma fé precisa ser genuína. Reconhecer o Deus provedor. Você confia intencionalmente, amorosamente e até mesmo cegamente no Senhor? Nós precisamos confiar no Senhor, num Deus da provisão. Quando eu cheguei em Curitiba para morar, estudar e cursar teologia, eu, como seminarista, vivia de oferta, da bênção dos outros. E eu lembro que eu queria muito ir para a igreja, e para ir para a igreja eu precisava ir de ônibus. E não tinha condições, não tinha dinheiro para ir em ônibus.
Só que Deus tocou no meu coração, eu falei, eu vou no banco. Não tinha aplicativo na época no celular. Se tiver um dinheiro ali, eu vou pegar, vou catar e vou para a igreja. Quando eu cheguei lá, tinha R$20, que deu para eu ir e voltar. Nós precisamos confiar num Deus provedor, num Deus que sustenta, num Deus que faz a vontade dEle. A ansiedade financeira é combatida com uma visão espiritual e entrega total. Você vive com medo do amanhã? Ou na confiança do Pai Celeste? Fé é entrega prática, inclusive das nossas finanças. Para muitos aqui sabem, outros talvez não, que eu estou me despedindo tanto do Jardim Maracanã como do Monte Castelo. Final de julho, dia 24, eu estarei de mudanças para Foz do Iguaçu, onde assumirei uma igreja lá. Meus irmãos, eu confesso, financeiramente não foi uma decisão muito sábia, porque aqui eu trabalho na igreja, na convenção e na ordem. Minha esposa trabalha na faculdade. Mas o Senhor nos colocou uma paz tão profunda, porque é Ele que controla, é Ele que comanda. E eu estou nos últimos dias, eu estou naquele sentimento de despedida. E, meus irmãos, eu preciso confessar para os irmãos que muitas vezes a insegurança tomou conta do meu coração. Porque até o momento eu tenho o pastor Anderson, tive outros pastores, e pela primeira vez eu estarei à frente de uma igreja, sozinho, com o Senhor Jesus, claro, mas as responsabilidades passarão por mim das decisões. Se o nosso coração estivesse voltado para as coisas da terra, certamente eu não tomaria essa decisão. Me perguntam, William, você está feliz? Eu estou com um sentimento de luto. Porque não é fácil, porque nós nos apegamos às pessoas, nós temos empatia, amizade, mas quando nós servimos ao Senhor, nós obedecemos e vamos. Mesmo com um sentimento de luto, com um sentimento triste. Já chorei o que tinha que chorar, eu espero que não chore mais, chorarei mais pelos próximos dias. Mas precisamos confiar no Senhor. Jesus não quer apenas mudar nossa opinião sobre o dinheiro, mas Ele quer mudar o nosso coração, aquilo que está dentro de nós. Não podemos servir a dois senhores, nós precisamos escolher a quem nós vamos servir. Fé e finanças se encontram no altar de adoração verdadeira. E eu finalizo fazendo 3 aplicações para as nossas vidas. Onde está o tesouro do seu coração? Onde está o tesouro que você possui? É ali onde está o seu coração. Jesus quer ser o único Senhor da sua vida, inclusive dos seus bens. Sabe aquela casa maravilhosa que você possui? Não é sua, precisa ser do Senhor. Sabe aquele carro confortável que você possui? Não é seu, precisa ser do Senhor. Sabe a profissão que você tem? Precisa ser do Senhor. Jesus quer ser o único Senhor, inclusive daquilo que você possui. Ore, entregando suas finanças, prioridades e a sua segurança no Senhor. É o Senhor que te deu, é o Senhor que te presenteou. Escolha hoje a quem você irá servir. Curve sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de diariamente aprendermos um pouco mais. Na Tua palavra, hoje nós fomos desafiados a servirmos somente ao Senhor. Ao nosso coração voltarmos totalmente para o Senhor. A Tua Bíblia, a Tua palavra nos diz que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Que o nosso coração esteja no Senhor, na sua vontade, nos seus desígnios.
Conforte-nos nos momentos de decisões, nos momentos de medo, de insegurança, mas nos dê uma confiança tremenda, que possamos acreditar que o Senhor é o Deus provedor. Mude a nossa vida, nosso jeito de pensar, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue cuidando do nosso coração. Amém?